Fala meu irmão, fala minha irmã, estamos aqui para mais um vídeo do Pergunte ao Pastor. E eu gostaria de agradecer a todos aqueles que curtiram o vídeo, que compartilharam. Temos recebido muitos e muitos visitantes, tanto no nosso YouTube como no nosso Instagram. E temos recebido também muitos novos inscritos, isso tudo é graças a você. Por isso não vamos desanimar, vamos continuar compartilhando, assistindo e curtindo os nossos vídeos para que esse projeto possa alcançar ainda muitas outras vidas. Agora vamos para a pergunta dessa semana. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre? E como ficam aqueles que frequentam igrejas durante anos e depois abandonam totalmente a fé? Essa é uma questão muito interessante porque aponta para um dos pontos principais e basilares da nossa doutrina. É um dos 5 pontos do calvinismo. O 5º ponto do calvinismo diz a respeito da perseverança dos santos. Mas para entendermos bem este assunto, precisamos lembrar a respeito de outro assunto que é muito importante. Quando pensamos em igreja, nós estamos pensando em um organismo que existe tanto no meio material como no espiritual. Nós temos 2 tipos de igrejas principais, que é a igreja visível e a igreja invisível. Mas, pastor, qual é a diferença? A igreja visível, como o próprio nome já diz, é aquela igreja que os olhos veem. Esta igreja é formada tanto pelos santos eleitos do Senhor, como aqueles que estão aqui por um breve momento, mas que não têm a fé verdadeira, a fé salvadora. Já a igreja invisível, ela só é perceptível a Deus, e Deus sabe exatamente quem são os eleitos, e essa igreja é formada apenas pelos santos e eleitos do Senhor. É muito importante entender que, uma vez salvo, salvo para sempre, não faz relação com pessoas que frequentam igrejas, mas pessoas com que de fato são salvas. Mesmo que uma pessoa frequente durante longos anos de sua vida uma igreja, nós não podemos afirmar com toda a certeza de que essa pessoa tem no seu coração a fé verdadeira, a fé salvadora. Portanto, o que nós afirmamos com esta doutrina é que uma pessoa que teve um encontro com Cristo Jesus através do Espírito Santo que iluminou o seu coração, uma pessoa que foi lavada e remida no sangue de Cristo, essa pessoa nunca perderá a sua fé, essa pessoa nunca perderá a sua salvação. Muito mais do que um conceito teológico, muito mais do que um dos 5 pontos do calvinismo, nós temos que entender que este é um conceito bíblico. Esta é uma verdade bíblica e a Bíblia é exaustiva em falar a respeito da segurança que tem aquele que é salvo em Cristo Jesus. Antes de olharmos para a Bíblia e lermos alguns versículos a respeito desta verdade, deste conceito bíblico, eu gostaria de refletir com você que assiste esse vídeo a respeito de algo muito simples. Se vamos construir uma casa, certamente nós iremos contratar um pedreiro de confiança. Por quê? Porque a casa é um lugar que para nós é sagrado. Nós queremos a segurança de saber que a obra foi muito bem feita. Se contratamos um pedreiro de confiança, ele fará a obra de tal maneira que virão os ventos, a chuva e o tempo virá, mas essa casa não cairá de maneira fácil. Da mesma forma é a salvação. Se pensamos em algo que é conquistado através do nosso esforço, através das nossas mãos limitadas, através de homens que são corrompidos pelo pecado, nós certamente pensaríamos em algo que é muito frágil. Mas quando pensamos em algo que é conquistado através do Filho de Deus, através do sangue do Verbo encarnado, através da obra do Deus Todo-Poderoso que estava presente na criação e sem ele nada do que foi feito se fez, nós vamos ter a segurança e a certeza de que essa obra nunca vai deixar de existir, nunca vai cair, nunca vai desmoronar, porque ela está firmada na pessoa mais poderosa, que existe, Cristo Jesus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, no versículo 40, diz o seguinte: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aqui a promessa de Deus é muito clara e muito óbvia. Essa é uma promessa eterna que nunca terá fim. No Evangelho de Jesus, segundo nos escreve João, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui, mais um texto que deixa muito claro, uma vez que a pessoa escuta a palavra de Deus e se converte de maneira verdadeira, ela nunca voltará ao que ela era antes. Ela nunca perderá essa bênção, essa salvação.
Ainda no Evangelho, segundo nos escreve João, no capítulo 10, nos versículos 26 a 29, diz o seguinte: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. De maneira muito simples aqui, mais uma vez, nós temos a verdade de que Jesus Cristo é o nosso pastor. Ele nos toma pela mão e ninguém pode se levantar contra Jesus, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso, e aqui ele afirma de maneira categórica: ninguém pode arrebatar as suas ovelhas, as ovelhas que pertencem a ele, os eleitos, os santos, os remidos no seu sangue, das suas poderosas e firmes mãos. O texto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, diz o seguinte: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo elenca alguns obstáculos que poderiam tornar a vida do cristão difícil. Porém, ele deixa muito claro que nenhum desses obstáculos ou qualquer outra criatura poderá separar um cristão verdadeiro do amor que está em Cristo Jesus, o seu Salvador. Estes são apenas alguns dos muitos textos que apontam para esta doutrina, que é uma doutrina bíblica, que é uma doutrina que está presente de capa a capa na Escritura Sagrada. Quando pensamos a respeito desse Deus que nos faz uma promessa de salvação, quando pensamos a respeito desse Cristo Jesus, que é Deus Todo-Poderoso e que é o nosso pastor, quando pensamos na obra da salvação que está firmada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quando pensamos que podem surgir obstáculos, podem surgir dificuldades, mas a Escritura Sagrada é categórica em afirmar que nada pode nos separar desse amor. Nós vamos ter a certeza de que, uma vez salvos, verdadeiramente salvos, uma vez que nós pertencemos a essa igreja que é invisível e que só faz parte quem é eleito e remido em Cristo Jesus, nós vamos ter a certeza de que nunca perderemos essa salvação, porque é Cristo Jesus quem nos garante. Então, meus irmãos, mais uma pergunta respondida com base na Escritura Sagrada. Por isso eu convido você que compartilhe esse vídeo com algum conhecido, que você curta esse vídeo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que nós certamente gravaremos um vídeo respondendo a sua solicitação. Vamos fazer com que a Escritura Sagrada seja o mais importante da nossa vida. É através da Escritura Sagrada que nós sanamos todas as nossas dúvidas, não através de homens, não através de psicologias ou filosofias humanas, mas através do texto sagrado. Por isso, que Deus nos abençoe e que possamos buscar cada dia mais ter a Bíblia como autoridade máxima da nossa vida.